Como está a sua vida? Você está com a vida no altar de Deus? Como está a sua visão espiritual das coisas? Você está em sintonia com Deus, orando pelas madrugadas, com o joelho dobrado, com a tua vida no altar? Essas são terminologias evangélicas, amadinha. São. Mas, na verdade, pouco se ouve sobre isso ou se lê sobre isso na Bíblia. Quase nada. Porque na igreja evangélica, amada, criaram, tipo assim, uma linguagem evangélica. Própria deles. Exatamente. Aí quando você pensa que essa linguagem evangélica é uma linguagem da Bíblia, ou de alguém na Bíblia, de algum apóstolo, Sim, você se engana. se engana. Porque na Bíblia não tinha essas coisas. Porque quando você vai procurar na Bíblia mesmo, se a pessoa ir procurar, não encontra. Não encontra. Então você tem aqui nos vídeos do canal Verdade Oculta 2 a possibilidade de conhecer as coisas do jeito que elas são. Exatamente. Mas não do jeito que eles te contaram. É por isso que nós estamos fazendo aqui esta série de vídeos, tá certo? Chamados Você Precisa Ler de Novo. Por exemplo, amada, vamos a um exemplo aqui bem simples. Quando alguém chega para você e fala, não, meu filho, você não pode servir a Deus em casa. Sim. Primeiro que servir a Deus é uma palavra que eles criaram. Também não tem. É. Quando você vê Não é o Messias mandamento. ensinando, tá certo? Ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então como você vai servir ao Filho do Homem se ele não veio para ser servido? Também, é Quando verdade. o mancebo se aproximou dele, ele falou isso para o mancebo. Né? Que o Filho do Homem veio aqui não para ser servido, mas para servir. Para então como servir. você vai servir? Você pode seguir. É uma palavra parecida aqui no português. Mas não... Seguir, obedecer os Exatamente. mandamentos. É. Agora, seguir para servir, embora rime, mas tem uma conotação muito diferente. Diferente. Sim, Né, amado? É verdade. Servir e seguir. Quando você ouvir alguém falar, tem que servir Jesus, então você já pode mostrar na Escritura que o Filho do Homem não veio aqui para ser servido. Veio Então não tem como servir a ele. Exatamente. Tá certo? Então também, amada, é importante observar que todas essas características de dialética do Evangelho, você vai para a Bíblia e você na Bíblia, na Escritura, você encontra uma outra visão da mesma coisa que eles falaram. É Certo. incrível. É incrível. É por isso que você precisa assistir os vídeos passados e também ficar ligado, se inscrever no canal, apertar o sininho, para você acompanhar os próximos vídeos nessa série. Nessa série, Não é que verdade? é muito boa, eu acho que ela vai ser bem contemplativa. É. Então, gente, olha aqui. Nós lemos na Escritura, no Novo Testamento, que as coisas antigas eram físicas, mas elas eram sombras das coisas futuras. Tá certo? Então as coisas futuras, elas são mais no entendimento, Sim. ou seja, espiritual. É que existe, amada, também uma questão envolvendo o espiritual que confunde as pessoas. Por quê? Por exemplo, um espírito se apresentou perante Deus e disse, eu sairei e sairei. Então tem um espírito se materializando, Exatamente. tá certo? Uhum. Olha, tinha um espírito mau encostado no fulano. Então, quer dizer, encostado no fulano, ele está se materializando, ele está entrando na pessoa. Então, quando você falar de espiritual no Novo Testamento, esquece espírito mal da parte de Deus que se apossava de Saul. Ou alguma coisa no sentido de se materializar. Exatamente. Você Esquece pensa qualquer conotação desse tipo. para você, olha aqui, não é para a realidade externa, tá certo? Ah, existem espíritos maus? Não vamos entrar no mérito. Não. Eu estou falando, no Novo Testamento, quando fala em coisa espiritual, que você vê que é espiritual, entender isso, você sabe que é no seu interior, no seu intelecto, é na mente. Uma que espiritual é algo, vamos dizer assim, para entender melhor, abstrato. Abstrato. É abstrato, algo você que não pega. você não vê. A menos que ele se materialize ou se incorpore em alguma coisa ou em alguém. Mas esse espírito não vem ao caso Não aqui vem que ao nós estamos caso. falando. Exatamente. Né, amado? Nós estamos falando a questão, por exemplo, adorar o Criador em espírito. É materializar um espírito? Não é isso. É no entendimento, no intelecto. Adorar o Senhor em espírito, o Criador em espírito, é ficar batendo palmas? Isso aqui é físico. É adorar Ele na consciência. No seu espírito. Tá certo? Você já ouviu falar que todas as coisas que têm fôlego louvam o Criador. Então, sendo assim, quando você vê, por exemplo, um pássaro cantando, você saiba que é o Criador que fez isso. Eles estão louvando ao Criador. Certo. Tá certo, amado? Isso aí é o fruto dos lábios que confessam o Criador. Então, quando você vê essas coisas todas,
Quando você for, por exemplo, apresentar vossas orações espirituais, né? Algumas coisas espirituais. Então você sabe que é no entendimento. É sim. Tá certo? Ah, mas então você vai falar das coisas de Deus para os outros, aí é uma profecia, você está proferindo. Você está falando, é outra coisa. Exatamente. Mas quando é de você, é espiritual. É no entendimento. É reconhecer tudo isso. É, porque para passar a mensagem para as pessoas, não tem como a gente fazer de forma espiritual, telepaticamente. Não tem como fazer telepaticamente, entende? Mas para nós, com o Pai, é espiritual. É isso, não sei se você entendeu. Então, Acho olha que aqui. Eu separei uma passagem aqui, ela está descrita em Efésios, tá certo? Em Efésios, capítulo 2, capítulo 3. Vou ver aqui. O que acontece, amado? As pessoas falam assim, você tem que fazer a obra de Deus. Você precisa ir para a casa de Deus, você precisa aceitar Jesus. Isso tudo é coisa física. O que é aceitar Jesus na prática? É você entender no seu intelecto que só o Messias salva? Não é, você sabe que não é. É ir na igreja, levantar a mão, ir lá no púlpito, que é atrás, eles falam que é na frente, ali aos fundos da igreja, a frente é a porta, é um equívoco. Mas ir lá na presença do pastor, perto do púlpito, se ajoelhar às vezes, ou levantar a mão, e dizer, fazer um ato público. Mostrar para os outros que você aceitou Jesus. Tá certo? Isso é uma obra, você vai fazer algo físico. Exatamente, né? fazer algo físico. Por isso que o Messias disse, eu não sou servido pela mão de homens. E o Paulo ressaltou isso depois, dizendo, o Criador que fez o céu, a terra e tudo que há, esse que vocês aí em Atenas estão adorando, sem saber que é esse que criou tudo. Ele não requer nada de nossas mãos. Então não tem sacrifício nenhum para ele, não tem nada físico para o Criador, porque não precisa, ele não quer, ele não depende disso. Ainda mais dá dinheiro para ele. Tanto que você falando aí, que, né, como está escrito de Paulo, que não quer nada físico, não precisa de fazer nada porque ele não é servido, tanto que tem uma passagem também onde o Messias fala, né, que naquele dia, né, eles vão dizer, mas mestre, nós fizemos isso e aquilo outro para você e teu nome. Aí ele, não pedi nada disso, praticamente eu falar isso, não pedi nada disso. Exatamente. Né? Então não é para fazer nada. Não é para fazer não. Então olha aqui, gente, ó, vamos ler Efésios. Eu estou fazendo vídeo junto com a Madinha. E você que já é liberto de tudo, saiba que tem muita gente que não está liberta e precisa ser liberta. Então, aqui citação de capítulo, de versículo, você sabe que é como Paulo fazia, né, amado? Exatamente. Me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fiz como debaixo da lei para ganhar os que debaixo da lei estavam. Então, é essa linguagem que as pessoas entendem. Efésios, no capítulo 2, amada. No verso 8 está escrito assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos feitos, fomos feitura sua, fomos feitos por ele, né? Criados no Messias para as boas obras, as quais o Criador preparou para que andássemos nelas. Quando você vê uma passagem dessa, amada, você até ouve na igreja, no meio evangélico, mas você não ouve do jeito, no sentido que Paulo colocou. Escreveu. Entende? Entendi. Se você pegar um pouquinho mais atrás, se você esqueça o negócio de capítulo e versículo, mas você pode ler a Bíblia um pedaço e seguir lendo, só um pouquinho aqui atrás dessa passagem está assim, ó. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, constituiu o Messias como cabeça das pessoas, não é de igreja a denominação, não. Tá certo? É outra coisa que eles falam que a igreja é templo, mas a igreja é tanta coisa, é tanto tempo. É porque vai puxando, né? Então pode fugir. Mas vai ficar para o próximo esse, né? Ó, e todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, cabeça das pessoas, a igreja somos nós, que é o seu corpo, nós somos o corpo do Messias, nós todos, tá certo? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ofensas e pecados não é porque você aceitou Jesus hoje, como eles falam, é porque você fazia práticas da lei, tá certo? Os Efésios, a carta do Paulo aos Efésios, o pessoal de Éfeso, eles faziam práticas antigas, pagãs, tá certo? Quando muito práticas da lei de Moisés. Sim. E em que no outro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar. Por que Paulo fala que eles naquele tempo, ó, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Por que ele fala que andava segundo as potestades do ar? Porque a lei foi dada a Moisés pelas potestades do ar.
Aquela lei, se você comparar com a lei do Messias ou com o ensinamento dele, aquilo era tudo o contrário. Exatamente. Era olho por olho, dente por dente, pela espada morrerá, quem vive da espada pela espada morre, a alma que pecar essa morrerá. Tá certo? Aquelas coisas todas que você já sabe. O Messias mudou tudo isso. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram pelo Messias, está escrito em João. Então, quando você sabe dessas coisas... a graça e a verdade, né? Interessante. Quando você sabe desses princípios básicos, tá certo? Sim. Você já fica isso. Entre quais todos nós estávamos nos desejos da nossa carne. Olha aí, ó, tá vendo? Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Tudo relacionado a quem praticava coisas da antiga aliança. Sim. E estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias. Pela graça sois salvos. Está aqui no verso 5. Certo. Tá certo, amada? Então, nos vivificou, a gente estava morto na lei. Por que nós estávamos mortos na lei? Quanto mais nós, gentios. Ainda mais. Ainda mais nós. Tipo, pode-se dizer que estávamos mortos 2 vezes. Tá certo? E nos ressuscitou juntamente com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais no Messias. Tá certo? Não é quando aceita Jesus. Não. É na morte dele. Esse é o batismo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco no Messias. Por quê? Agora vem o porquê. Eu adoro o porquê do Paulo. Esse porquê explica. Porque pela graça você é salvo. Por meio de crer. Por meio da fé. Isso não vem de nenhum de nós. É dom do Criador e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Messias para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então você vê que o versículo ele é uma sequência. É uma sequência. Ele é a conclusão de um raciocínio do Paulo. E o raciocínio, enquanto você estava lendo, o raciocínio que a gente tem é completamente diferente desse que foi passado para a gente no sentido de frequentar lá, né, ir para a casa de Deus e aceitar Jesus. Exatamente. É diferente, ainda mais aqui quando na parte que você leu, e isso é dom de Deus, né? Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Então, pelo fato de estar indo para um local de adoração, né? Seja um templo, uma denominação, uma igrejinha, igrejona, está fazendo obra, não adianta dizer que não. Exatamente, é uma obra física. É uma obra física. Tanto que a própria igreja evangélica reconhece isso quando diz: estou fazendo a obra de Deus. Olha, você precisa ir para a igreja, precisa fazer a obra de Deus. Olha, eu estou longe dos caminhos do Senhor, preciso voltar a fazer a obra de Deus. Então você vê que eles reconhecem que eles estão fazendo a obra física. Estão fazendo a obra física, mas quando vai ler essa passagem, aí não vai associar isso, vai falar outra coisa, que eu ainda não sei bem o que eles falam quando lê isso aqui, mas vai falar outra coisa. Mas, na prática, eles estão fazendo obra. Porque não é uma obra, vamos dizer, para o próximo, eles dizem que é obra para Deus. Para Deus. Então vamos ver de novo aqui o início da leitura, amada. Olha aqui, ó. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Está sujeito ao pastor construir um templo para ele adorar Deus lá, para você ir lá adorar? Não. Sujeitou todas as coisas aos pés do Messias, não é do pastor da sua igreja. E sobre todas as coisas construiu como cabeça da igreja, construiu o Messias. Ele, como cabeça da igreja, não é o chefe de uma denominação ou de uma igrejinha aqui, de uma igrejinha acolá. Que é a cabeça da igreja, ou seja, das pessoas, que é o seu corpo. Sim. A plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Em todos. Peraí, mas ele mesmo deu um para pastores? Isso aí é outro texto que te ensinaram errado, mas é outro assunto. É outro assunto. Tá certo? Ele cumpre tudo em todos. Não tem um para ser o chefe dos outros na questão religiosa. E aí deixou fechado, né? Não cumpre tudo, não está escrito cumpre tudo em alguns. Não. Cumpre tudo em todos. Em todos. Exato. Porque um só é a cabeça, os outros todos são membros dessa cabeça que é o Messias. É muito simples entender quando você vai para a Escritura. É verdade. Mas se você coxear entre dois pensamentos, ou seja, se você ouvir o pastor falando, a gente fala pastor, mas pode ser evangelista que a gente vai pregando, né, Amado? Mas aí é um rótulo que a gente coloca para você entender. Sim. Então você ouve o pastor pregando e vai para a Bíblia, você não entende nada, porque cada um fala uma coisa. A verdade é o que está aqui, ó. O que é, ó, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja. Messias. A igreja nós, que é o seu corpo, nós, todos nós, a plenitude daqueles que cumpre tudo em todos. Todos nós somos membros, somos irmãos, só um é o pai, o resto tudo é irmão. Como é que você chama alguém de seu guia? Pastor é guia. Como é que chama alguém de seu pai? Padre. O pai é o físico, o Senhor também é alguém que tem mais idade que nós.
ou mais autoridade, mas não é Senhor porque... Mas se dirigir a Deus ou a Jesus é uma conotação já espiritual. Espiritual. Já. Se você falar, não, senhor delegado, eu não vou mais fazer isso. Não, senhor doutor, pode deixar que eu vou tomar esse remédio. É um tratamento. Não, meu senhor, né? o senhor pode contar que eu vou respeitar o senhor e a senhora, sua esposa. Isso é tratamento natural de homem para homem, pessoa para pessoa. Sim. Agora, quando você se relaciona ao pai, aí é o Senhor Criador. Até na nossa mente a gente sabe quando fala, vamos dizer, o Senhor, se dirigindo a Deus, sabe que é diferente. É diferente. Sabe que não é tipo assim, olá, dona fulano, olá, senhor cicrano. Então, como eu vou chamar alguém aqui de guia das questões do Criador? Como eu vou chamar alguém aqui de pastor? Como eu vou chamar alguém de padre? Se só um é o nosso Pai que está no céu. E também ninguém queira ser os guias, porque só um é o vosso guia, só um é o vosso pastor. As ovelhas conhecem a voz desse único pastor. Então aqui mata essas coisas todas, né, amado? Com certeza, muito bom. Aí diz o Paulo, continuando, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, tá certo? Sim. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, já foi dito, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais no Messias, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco no Messias. Porque, olha o porquê lindo do Paulo, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Eu sou salvo pela graça, um favor imerecido. O que é graça? Um favor imerecido. Um favor imerecido. Então eu sou salvo por um favor imerecido, que é por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, né? Sois salvos por um favor imerecido por meio da fé. Da fé. A fé você pega? Não. Você sente aqui na mão? Você tatia? Você vê? Não. Então isso é espiritual. É a coisa mais simples de entender. É crer naquilo que não se vê, né? É exatamente. Algo que não se vê. Tá certo? Isso é a razão da fé. É acreditar naquilo que você não vê. Exato. É uma questão única de fé. Então nós somos salvos por meio da graça, nós somos salvos pela graça por meio da fé, não é por meio de obras. É isso que as pessoas têm que entender. Tá certo? Você precisa ler de novo esse textozinho que nós escolhemos aqui, ó. Na igreja chama texto áureo, o texto principal. É o texto principal, Então nós estamos aqui fazendo um leitinho. Um leitinho, para ser tratado no leitinho, como Paulo falou. Exato. Porque pela graça sois salvos por meio da igreja evangélica. Por meio de ir à igreja evangélica e fazer os preceitos que o pastor já determinou para os seus membros fazer. Ou melhor, fazer a obra física da qual Paulo está dizendo para não fazer. Não fazer. Isso não vem de vós. Você não tem que aceitar Jesus. Não tem nada. Não vem de vós para que ninguém se glorie, porque um se gloria perante o outro e você já viu isso. Aqueles que te viu na prova vão agora, como é que chama? Te aplaudir, como é que é? É, aqueles que... Te viu na prova. Aqueles que te viu não sei o quê e não ajudou e não sei o quê, hoje vão ver você lá no alto, alguma coisa Depois assim. dessa música, isso aí virou uma doutrina. Depois da música que fala isso, na igreja evangélica virou uma doutrina. Parece que leram isso na Bíblia. De falar que quem te viu na prova e não te ajudou, agora vai passar vergonha. Eu não sei qual é o texto mais. É alguma coisa saiba. Assim. Eu nem me ligo nessas músicas, então nem sei o texto. Mas é isso. Então olha aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados no Messias para ir à igreja. Para aceitar Jesus. Para ter um pastor sobre você e para obedecer esse pastor. Para seguir uma vida religiosa na igreja. É isso que está escrito aqui? Certeza que não. Então você precisa ler de novo. É a coisa mais simples do mundo. Leia de novo, ó. Porque somos feitura sua, ou seja, fomos feitos pelo Pai. Criados no Messias. Agora, como Paulo falou, vivificados no Messias que ressuscitou e nós com ele, tá certo? Certo. Para quê? Para as boas obras, as quais o Criador preparou para andássemos nela. Ah, Rubens, mas as boas obras é para a igreja. Aí, meu irmão, aí você tem que turn off. Exato. Turn off é desligar. É, porque está aqui embaixo para as boas obras. Aí eles vão emendar, vão dizer que a boa obra é realmente aceitar Jesus e ir para a igreja. É. E aí você vai fazer o quê? Exatamente. Você vai acreditar neles? Onde é que está escrito que fazer as boas obras é ir para a igreja?